E aí galera, então nesse vídeo aqui, como eu falei pra vocês, eu vou implementar o joguinho da forca. Vai utilizar bastante conceito de string, então vamos lá. Então primeiro a gente tem que pensar como é que a gente vai começar. O que tem o jogo da forca? A gente pode pensar, tem a palavra, a gente tem que adivinhar, tem o chute e tem os erros. Então a gente pode começar definindo a palavra. Palavra secreta. Vou definir uma palavra aqui, banana. Em seguida a gente tem a palavra secreta, o usuário não vai saber qual é essa palavra. Então a gente tem que receber o que? O chute do usuário. O próximo passo é receber o chute desse usuário. Então você pode chutar uma letra por vez. Então ele vai receber uma letra nesse chute. O que a gente tem que fazer com esse chute? A gente tem que vir na palavra secreta, nossa palavra secreta, e verificar se esse chute está nessa palavra e quantas ele aparece. Então a gente pode fazer um for para rodar essa nossa palavra secreta. Então a gente verifica se a letra que ele está em cada iteração é igual ao nosso chute. Então, e aí o que a gente faz? Aí é que tá. A gente vai ter que criar uma lista para mostrar aqueles underlines, né? Então, a cada acerto do usuário é revelada uma palavra. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: vou comentar essas linhas aqui por enquanto. Então, a gente vai criar uma lista que vai ser aqueles underlines. Como que a gente faz aqueles underlines? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar underline e a gente vai colocar um for aqui, ó. O que isso daqui vai fazer? Ele vai embutir um for aqui já no retorno. Então, a cada letra dessa palavra secreta, ele vai colocar um underline na lista. Então ele vai criar uma lista e já vai colocar os underlines. Tanto que se a gente printar essa lista, colocar uma letra qualquer, pode ver que ele criou a lista com o tamanho da palavra secreta aqui. Então banana vai ficar certinho aqui. E aí sim. Então o usuário vai digitar uma letra aqui após a criação da lista. Deixa eu só apagar esse print aqui. E aí sim, o que a gente vai fazer com esse chute e que é um acerto? Então a gente vai ter que mostrar esse acerto na nossa palavra aqui. Como que a gente vai acessar a nossa lista no índice certo? Então a gente pode fazer assim: a gente cria um índice para a gente manipular ele, começa no zero. Então a cada iteração desse for, a gente vai fazer esse índice andar mais um. Opa, não, aqui não, depois. Então, cada final do for ele vai incrementar um aqui. E aí sim, então por exemplo, ele vai rodar a palavra banana e vai rodar a cada letra, ele vai incrementar um. Então por exemplo, vai começar no zero e ele roda o B. Ele compara com o nosso chute e incrementa 1, vai para o A. Aí o índice vai estar 1, ele compara o A com o nosso A. E a gente tem que acessar a lista nessa posição aqui, na mesma posição do A, e colocar o A. Então, nós vamos acessar essa lista na posição índice, que é a nossa variável de controle, e vamos colocar o chute, nosso chute aqui. Então, se a gente printar essa lista aqui depois, após essa comparação aqui com o chute, então vamos digitar a letra A. Pode ver que ele colocou os A certinhos aqui. Então, se a gente colocar, rodar de novo aqui, colocar o B, der o Enter, pode ver que ele colocou o B certinho, não, a gente tinha que colocar. Então, o que falta agora é só colocar isso dentro de um while, um laço de repetição. Então, e aí o que a gente coloca nesse while? Aí a gente tem que pensar.
só indentar aqui, pronto. Então, esse while aqui, que a gente coloca aqui dentro. Então, o que vai fazer esse jogo rodar? A gente pode pensar, o que vai fazer o nosso jogo parar? Quando o usuário acertar ou quando o bonequinho, o desenho da forca, né, se completar. Como nós não temos esse bonequinho ainda, a gente pode considerar que o jogo só vai acabar quando o usuário acertar. Então, para a gente controlar esse while, a gente pode criar uma variável aqui. Então, ó, então o jogo vai começar, o usuário não acertou nada, então ele pode continuar. Então, enquanto o acertou é diferente de verdadeiro, então enquanto ele não acertou, enquanto ele não acertar, nós vamos rodar o jogo. Então nós temos que capturar o chute do usuário e colocar aqui. Então a gente faz esse looping. O que vai fazer o usuário acertar? Quando essa lista estiver completa, ou seja, quando todas as palavras forem reveladas. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma verificação aqui. Se, como eu ensinei vocês no vídeo anterior de strings, né, a gente pode utilizar o in ou not in para verificar se existe ou não tal caractere ou letra numa string. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai verificar se não tiver mais underlines na nossa lista, então o usuário acertou. Então a gente seta essa variável para true. Isso quer dizer que o nosso jogo vai acabar. Então, caso ainda tenha underlines, ele vai continuar o looping. Então, vamos rodar aqui para ver. Digite uma letra A. Digite uma letra B. Olha lá. A gente pode ver que deu um erro aqui. Sim. Não setamos o índice aqui dentro do while. Então, vamos sempre setar, sempre quando começar esse looping, o índice vai ser 0. Ou melhor, esse índice aqui vai sempre ser 0. Fica melhor para vocês entenderem. E aí, a gente vai printar essa lista após o chute do usuário. Então, vou mudar novamente. Letra A. Pode ver que ele mostrou as letras A. B, mostrou o B. Mostrou o N. E assim acabou o nosso joguinho. Então, o que a gente pode implementar agora também pode ser os erros. E como que a gente pode fazer esses erros? Sempre que o usuário chutar uma letra e essa letra não tiver na palavra, então é um erro. Então a gente pode começar criando uma variável, um contador, né, de erros. E aí? Então a gente pode até mudar aqui. Sempre para a gente não ficar rodando esse for toda hora, a gente pode criar uma condição aqui. Ele só vai rodar esse for se o nosso chute estiver na nossa palavra secreta. Por que a gente precisa desse for? Se a gente só colocar essa verificação de que o chute está ou não na palavra secreta, não vai retornar quantas vezes nós temos essa letra, nosso chute no caso. Então, se a gente quiser verificar se o chute for A, por exemplo, e a gente quiser verificar, ele só vai retornar sim ou não. Não vai contar quantas vezes ele está aqui. Então, a gente precisa desse for para contar quantas vezes está. Então, se a gente tiver esse chute na palavra, a gente faz a contagem e revela as posições desse chute. Se ele não tiver, então a gente soma um dos erros, a nossa variável erros. E no final, a gente pode printar o total de erros.
Então vamos lá, vou colocar P, U, então 2 erros aqui, e vamos colocar a palavra certa, pode ver que deu 2 erros aqui também. Então, o que a gente pode melhorar nessa lista, né, nesse jogo da Furca? Pra gente não precisar vir aqui toda hora e ficar mudando essa palavra secreta, a gente pode colocar ela num lugar separado, né, fazer o processo automático de leitura. Então a gente vai criar um arquivo aqui separado, um arquivo txt e vai colocar as palavras aqui. Então, banana, pera, melancia, computador, televisão, celular. Essa vai ser a nossa lista de palavras. E então, cada vez que a gente rodar o programa, a gente vai escolher uma aleatoriamente. Então a gente vai abrir o arquivo. Então a gente vai criar uma lista para receber essas palavras. Opa. Arquivo.readline. Opa. Então essa vai ser a nossa lista, vou printar ela para vocês verem. Eu vou comentar essa parte aqui, a gente pode fazer comentário assim, com 3 aspas, né? 3 aspas duplas. Então vou printar aqui. Então pode ver que imprimiu todas as palavras, mas imprimiu com /n, né? Foi aquele caso que eu falei para vocês no vídeo anterior. No vídeo anterior, não, no primeiro vídeo, né? Que pode ver casos que ele coloca o /n aqui. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente precisa tirar esse /n. Então vamos rodar o for. Ele vai rodar o tamanho da lista. E em cada posição da lista eu vou receber essa posição com o strip. O que esse strip vai fazer? Ele vai retirar esse /n. Então a gente printa a lista novamente no final. Pode ver que ele tirou todos os /n's. Então agora a gente pode escolher uma dessas daqui aleatoriamente. Como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o random. Opa. Então a gente vai criar um índice aqui, que a gente vai escolher aleatoriamente, vai utilizar o random.range, range aqui. Então a gente vai de 0 até o tamanho dessa lista, né? Que é lista. Então ele vai escolher o número de 0 a 6, que é o tamanho da lista. Então a gente vai, a nossa palavra secreta vai ser a lista nessa posição índice aqui. Então a gente vai tirar esses comentários aqui. E é isso. Vamos ver. Deixa eu ver. Pode ver que ele já tirou aqui. Já escolheu uma palavra aqui, né? A palavra foi melancia, né? Eu não errei nenhuma vez. E é isso. Então esse é o nosso joguinho da forca, né? Fica um desafio para vocês, se vocês quiserem implementar algo a mais nesse jogo, colocar o desenho do bonequinho, colocar quais as palavras que foram chutadas, imprimir as palavras certinho, quais foram chutadas, vocês podem ficar aí. Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês. E bons estudos.